Se você tem filhos que estão passando por algum tipo de desafio, você pode ajudá-los através da prática do Ho'oponopono e das ferramentas do Ho'oponopono. Você pode ajudar não só os seus filhos, mas também outras pessoas aí que você goste, que você conheça, que você queira ajudar. E se você quer saber como fazer isso, vem comigo nesse vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo inspirada num comentário aqui de uma inscrita do canal, que ela escreveu o seguinte, ó: "O meu filho teve depressão forte. Escrevia o nome dele num papel e várias vezes ao dia batia com a borracha no nome dele e dizia: 'Meu filho curado'. No outro mês, na consulta, o médico ficou surpreso porque a depressão zerou. Gratidão, gratidão. Olha só que fantástico esse relato aqui, né? Essa técnica aqui que ela utilizou foi a técnica do lápis borracha, que é uma ferramenta do Ho'oponopono. Eu já vou explicar já já como que você pode aplicar também, tá? Mas antes é importante a gente fazer uma reflexão aqui sobre isso e entender o que a gente está fazendo. Então, primeiro a gente vai entender tudo isso e lá no final do vídeo eu vou ensinar como você praticar tanto o Ho'oponopono quanto as ferramentas do Ho'oponopono para ajudar os seus filhos ou outras pessoas que você queira. Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer aqui é que quando eu falo assim, ó, de praticar o Ho'oponopono, as ferramentas para ajudar o seu filho, para ajudar uma pessoa, o que eu quero dizer com isso? Isso, na verdade, é uma forma de falar, tá bom? Porque segundo o Dr. Hewlett, essa forma de falar nem é adequada, porque ele fala o seguinte, ó, que a gente não tem que fazer o Ho'oponopono para ajudar alguém. A gente tem que trabalhar em cima das nossas memórias, porque você não pode entrar na vida da pessoa, né, e interferir no livre-arbítrio dela, mas você pode limpar as suas memórias. Isso sim você pode fazer. E quando você limpa em você, você limpa no outro também. E como uma consequência disso, dessa limpeza, pode ser que a outra pessoa melhore. E geralmente a outra pessoa sim melhora muito, como é o caso aqui desse relato que eu acabei de ler para vocês, que o filho estava em depressão e ela fez aí a prática, fez as limpezas com o lápis borracha e o filho dela se curou da depressão, né? Então ela não faz o quê? Para curar o filho. O intuito, assim, segundo o Dr. Hewlett, não é você fazer para curar o filho, mas é você limpar dentro de você aquilo que faz com que seu filho fique em depressão ou passe pelos desafios que ele está passando. Vamos explicar então tudo do começo. Se você não estiver entendendo do que eu estou falando, eu vou explicar um pouquinho melhor como que funciona isso. O que são então essas memórias que a gente está limpando? Vamos só relembrar aqui. As memórias são informações conscientes ou inconscientes que ficam na nossa mente. E essas informações, elas vão criando a nossa realidade. Tanto as que a gente sabe, tanto quanto as que a gente não sabe, que estão lá na mente subconsciente. E muitas vezes nós estamos manifestando coisas ruins na nossa vida e nós não sabemos por quê. E geralmente são essas memórias, né, que estão lá no nosso subconsciente, que estão manifestando essas coisas ruins, esses desafios, porque 95% da nossa vida é guiada por nosso subconsciente. Então, muita coisa a gente não sabe que tá lá. E aí, quando a gente manifesta um desafio, uma coisa desagradável, a gente fala assim, não, mas não fui eu que criei isso, né? Mas se você for seguir a filosofia do Ho'oponopono, sim, você que criou aquilo, você é responsável por aquilo, você criou pelas memórias, porque ou você cria pela inspiração ou pelas memórias. E quando a gente está criando por inspiração é quando a gente está ligado com a fonte criadora, quando a gente está na nossa melhor versão, aí a gente cria coisas boas. E quando a gente não limpa as memórias, não faz essa limpeza, a gente pode criar aí situações desagradáveis por conta das memórias. E toda vez que algo desagradável se manifesta na sua vida, segundo o Ho'oponopono, é uma oportunidade que nós temos de reconhecer que temos aquilo, porque se está no nosso subconsciente, como é que a gente vai saber? A gente vai saber quando aquela coisa aparecer na nossa vida. E quando ela aparece, é uma oportunidade da gente reconhecer que tem aquilo e limpar dentro da gente. Então, o Ho'oponopono entende que nós devemos assumir 100% da responsabilidade pelo que acontece nas nossas vidas. Então, por exemplo, aqui no caso do filho que estava em depressão, o que essa mãe tem que entender, eu não sei se é o caso dela, não sei se ela pensou em tudo isso, mas, segundo aqui os ensinamentos do Dr. Hewlett, o que seria o correto a gente pensar nessa situação? Se o meu filho está em depressão, significa o quê? Que ele criou isso na vida dele através das memórias, não através da inspiração, através das memórias que ele tem que não foram limpas, que estão
repetindo padrões ali que estão no subconsciente dele. Só que se isso está na vida dela, e se isso incomoda ela, porque lógico, é filho dela, né? E ela se importa com ele. Se isso está na vida dela, é responsabilidade dela também. Por quê? Porque significa que ela tem também aquelas memórias. Ou seja, eles compartilham aquela memória que causou a depressão, certo? Então, o que acontece? Quando a mãe limpa nela, ela limpa no filho também, porque nós estamos interligados energeticamente. E com os filhos, né, mães e filhos, pais e filhos aí, a ligação é ainda maior. Então, essa limpeza acontece dentro da gente primeiro. E conforme a gente vai limpando em nós, também limpamos nos nossos filhos ou nas pessoas que a gente quer ajudar. Mas, Cris, precisa ser filho então para eu poder ajudar? Não. Não precisa ser filho, não precisa ser filha. É que eu resolvi trazer aqui esse tema de filho e filha porque muita gente pergunta aqui no canal. Eu sei que os pais aí ficam com o coraçãozinho aflito quando os filhos estão passando por desafios, mas a gente pode praticar o Ho'oponopono e conforme a gente vai limpando dentro da gente, a situação ela vai se harmonizando. E a tendência é que o filho vá melhorando sim, tá? Aqui como aconteceu. No caso dessa inscrita, eu também já pratiquei muito, né? Pratico muito para as pessoas do meu convívio, pratico também para minha filha, já melhorou muita coisa, né? Depois que eu comecei a praticar, melhorou a autoestima, melhorou relacionamentos. E às vezes a gente esquece um pouquinho de fazer, né? Mas aí, opa, eu identifico uma situação, já volto a fazer a prática, já melhora, né? Então eu sempre percebo aí uma melhora até que rápida. Mas nós não devemos fazer com essa expectativa, tá? Segundo o Dr. Hugh. A gente só deve fazer a limpeza. Você não deve ter expectativa que a pessoa mude, porque nós não devemos fazer o Ho'oponopono para mudar ninguém. As pessoas são o que são, né? E elas passam pelos desafios que elas precisam passar. Mas se aquilo está na minha vida, aquilo está me incomodando, eu limpo em mim. E quando eu ficar bem, todas as outras pessoas vão ficar bem. É o que o Dr. Hugh explica pra gente. E também tem uma coisa muito importante que é o seguinte, que é importante limpar a imagem que a gente tem do filho, a imagem que a gente tem da pessoa. Então, por exemplo, assim, se essa mãe ela fica com a imagem de que o filho é depressivo, de que o filho tá naquela situação e que não há nada que ela possa fazer, ela vai criando mais daquilo. Então o desafiador aqui também é a gente enxergar que aquela pessoa, aquele filho, aquela filha foi criado por Deus, né? Aquele filho, aquela filha já foi um bebezinho um dia, com o coração puro. E por mais que esteja hoje fazendo coisas desagradáveis, se você tem filhos adolescentes, passando por desafios, problemas com bebidas, problemas com drogas, tudo isso pode ser limpo, tá? Ou qualquer tipo de desafio aí também de convivência, né? Se o seu filho, se a sua filha grita com você, briga com você, a gente não precisa fazer somente para quando ela tem uma doença ou uma questão dela. A gente pode também fazer para as questões do relacionamento ali com os filhos, né? Se o seu relacionamento não tá tão bom assim com seus filhos ou com alguém, você também pode ir fazendo a limpeza e a tendência é que aquilo vá se harmonizando. Então, se você pudesse lembrar lá do seu filho, da sua filha, antes dele ou dela ter esses problemas, você provavelmente vai ver um ser puro ali, perfeito, criado por Deus. E se você puder enxergar isso, ainda que ele não tenha nascido de uma forma que pareça perfeita, né, mesmo que desde bebê ele tenha ou ela tenha tido já questões, desafios ali desde pequeno, ele foi criado por Deus, né? Então, foi criado perfeito em essência. Então, nós precisamos enxergar essa essência perfeita por trás da pessoa e não colocar um rótulo nela, é depressivo, é briguento, é raivoso, é problemático. Toda vez que a gente vai colocando esses rótulos, né, que a gente acha que a pessoa é aquilo, ela vai se tornar aquilo, pelo menos quando ela estiver na nossa presença. Ela vai manifestar aquilo que a gente pensa. Então, o desafio também é enxergar essa pureza por trás dessa pessoa, esse estado de perfeição, que foi o que o Dr. Hugh fez, né, lá com os pacientes que foram curados através da limpeza que ele fez, né? Ele pegava lá as fichas dos pacientes criminosos que tinham cometido crimes horríveis e foi fazendo a limpeza dentro dele
para ajudar esses pacientes e com o tempo eles foram mudando, foram melhorando, foram se acalmando. E a consequência disso foi que o lugar até fechou, né? Porque já não tinha mais pacientes. Tamanha a reviravolta aí que aconteceu através da limpeza do Dr. Hugh. Mas isso demorou 4 anos e a gente não pode ter pressa. Às vezes a mudança ela pode ser rápida, como por exemplo aqui no caso do relato que eu li aqui, que foi em 1 mês, acabou a depressão. Mas também pode demorar um tempo, né? E se a gente não estiver vendo o resultado, a gente precisa persistir na limpeza. E eu quero ler também um trecho aqui de uma entrevista do Dr. Hugh, que eu vi no canal do Lucas Radin Argenton. Eu vou deixar o arroba dele aqui, caso vocês não conheçam, aqui embaixo. E vou deixar também o vídeo original da entrevista, porque ele faz umas entrevistas, ele dubla umas entrevistas do Dr. Hugh no canal dele, né? Então é bem interessante assim a gente ouvir realmente o que ele tem para falar. Então vou deixar aqui também essa sugestão para você assistir depois, se você quiser. Mas eu quero ler um trechinho aqui para vocês que eu separei desse vídeo, que eu achei muito interessante. Ele conta que uma mulher perguntou como que ela poderia ajudar o filho, porque ele tinha problemas mentais, né? Então, como que ela poderia praticar o Ho'oponopono? Aí ele fala sobre isso, né? Que a gente não deve fazer para ajudar a pessoa, que a gente deve sempre trabalhar dentro da gente. Então, eu vou ler aqui com as palavras dele para você entender um pouquinho melhor. O Dr. Hugh diz o seguinte: o seu filho é perfeitamente feito. A doença mental está aqui, e coloca a mão no coração. Nós limpamos o que quer que esteja em nós, que estamos experienciando ele com problema. E a divindade vai mudá-lo. A única forma do seu filho mudar é se nós mudarmos. Então nós limpamos dentro e o seu filho ficará bem. Deus o fez perfeitamente. E está aqui, em nós. As pessoas aparecem na nossa vida para que nós possamos olhar para nós. O que está acontecendo em mim que eu estou experienciando meu filho com doença mental? Aqui dentro. Você precisa se lembrar que ele é feito por Deus, perfeito. Então, o que está acontecendo em mim que eu vejo ele imperfeito? Aqui. Então, o que está acontecendo dentro? Então, você bebe a água solarizada e quando isso sai de você, isso sai dele. E aí a mulher até comenta, ele está doente há 10 anos e eu conheci o Ho'oponopono há 2. Antes ele era bem violento, costumava bater nas paredes e ele quebrou a casa várias vezes. Mas agora ele está mais calmo. E o Dr. Hugh respondeu, beba mais água solar. Então ela está falando aqui que ela praticando já o Ho'oponopono há 2 anos para ele, e ele já melhorou bastante. Ela já apresentou uma melhora aí. Como o Dr. Hugh diz, a divindade vai curá-lo. Quando você puder enxergar essa perfeição, que ele é em essência, a divindade vai manifestar isso na realidade. E aí ele diz aqui para tomar água solar azul, que é uma ferramenta do Ho'oponopono também. Então todas as ferramentas do Ho'oponopono, tanto os lápis borracha, que a gente viu lá no começo, quanto essa daqui da água solar, elas são todas têm o mesmo intuito, que é limpar memórias. Só que aí você vai mudando as formas para variar um pouquinho e para ajudar a fazer a limpeza por mais tempo. Então tem algumas limpezas, algumas ferramentas que você consegue deixar lá, né, na sua casa, fazendo a limpeza 24 horas por dia. Ou a água solar azul, por exemplo, você só bebe a água e quando você está bebendo essa água, você está limpando as memórias. Você deixa essa água na garrafa de vidro azul durante 1 hora e aí, depois que você tirar do sol ali, você bebe essa água e essa água vai estar limpando memórias. Se você quiser aprender direitinho a explicação completa, eu vou deixar a explicação para vocês num vídeo que eu tenho aqui nos cards e na descrição. Você vai lá e assiste depois que acaba esse. E agora eu vou explicar também como que você pode praticar o Ho'oponopono e o lápis borracha aí no seu dia a dia para você ajudar os seus filhos ou quem quer que você queira ajudar. Então vamos começar aqui pelas 4 frases do Ho'oponopono. Quando você está dizendo as 4 frases, você está dizendo o quê? Você está reconhecendo que tem aquela memória. Então, por exemplo, eu vi o meu filho com problema mental ou com depressão ou com qualquer outro problema, então eu digo, eu sinto muito. Para quem você está dizendo isso? É como se você estivesse dizendo para você mesmo, na frente do espelho. Ou para a divindade, para que a divindade ajude você a se perdoar. Então, imagina que você está dizendo para si mesmo, eu sinto muito. Por quê? Por ter essas memórias, eu não sabia que tinha, então eu me perdoo.
Eu sinto muito, por favor, me perdoe. É isso que você tem que entender quando você está dizendo isso. E depois, eu te amo, sou grata. Eu me amo é como se você estivesse dizendo eu me amo, por quê? Independente de eu ter essas memórias, eu me amo incondicionalmente. Aí você usa o amor aí, que o amor tem o poder da cura. E depois você agradece pela oportunidade de você libertar essas memórias, de você reconhecer que tem isso e estar tendo a oportunidade de libertar essas memórias. Então você diz, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, tanto faz a ordem das frases. Você diz quantas vezes você quiser, até que você se sinta em paz, até que você ache que está bom, não precisa fazer 108, faça quantas você quiser, que vai funcionar do mesmo jeito. E como que você pode fazer também a ferramenta do lápis borracha? Aqui, né, no caso dessa inscrita, ela escreveu o nome do filho no papel. Há quem diga que não é para escrever nome de pessoas. Eu, particularmente, nunca vi o Dr. Hewlett falando isso, pode até ser que ele já tenha falado, mas eu desconheço essa informação. Eu sempre pratiquei dessa forma e sempre funcionou. E funcionou também para essa pessoa que nos deu o depoimento. O que eu penso sobre isso? Quem cria a realidade é a nossa consciência. Então, a forma como você vai fazer não importa tanto. É lógico que você ir lá dar batidinhas com a borracha na pessoa não é recomendado, né? Porque você vai estar invadindo o espaço dela ali. Mas eu acredito que você escrever o nome não tem problema nenhum. Então você pega um papel e uma caneta, pode ser um caderno, pode ser um papel aleatório. Escreve o nome do seu filho ou da sua filha, ou escreve simplesmente filho ou filha, tá? E aí você vai pegar um lápis com uma borracha na ponta e você vai dar batidinhas em cima da palavra. Não é para apagar a palavra, tá? É simplesmente dar pancadinhas em cima do nome. Por exemplo, ó, escrevi aqui a palavra filho, não sei se dá para ver daí. Filho, escrevi filho, você pode escrever o nome se você quiser. Pega o lápis borracha e dá batidinhas em cima da palavra. O que você está fazendo quando você está fazendo isso? Você está limpando dentro de você as memórias que estão causando os problemas no seu filho. As 4 frases também, tá, gente? Não sei se eu expliquei direito, mas quando você está repetindo as 4 frases, você está limpando dentro de você o que você está experienciando em você, como o Dr. Hewlett explicou, que faz com que seu filho tenha problemas, tá? Está limpando dentro de você, intencionando que o divino faça a limpeza. Mesma coisa aqui com lápis borracha. Por que eu uso lápis borracha? Porque a borracha está no nosso inconsciente como algo que apaga. Então, eu vou apagar as memórias, tá? Então, quando eu tô aqui dando batidinhas em cima da palavra filho, você pode imaginar que a divindade está apagando em você, né, limpando, apagando as memórias que você compartilha com seu filho. Se você também quiser fazer para outras pessoas, também pode. Você pode escrever marido, pode escrever amiga, ou você pode escrever o nome da pessoa, se você preferir. Você também pode usar essa ferramenta junto com gotas de orvalho, porque gotas de orvalho é uma palavra que está no inconsciente como algo que purifica. Então você purifica e apaga quando você faz gotas de orvalho com lápis borracha. Então você fala assim, ó, gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Eu gosto de falar 3 vezes, você pode falar quantas você quiser, tá? Não tem uma regra. Mas falou ali gotas de orvalho com a intenção de purificar e depois você apaga. Então você purifica as memórias e apaga dentro de você. E paralelamente a esta limpeza, é importante que você treine olhar para o seu filho ou para a sua filha como um ser perfeito, criado por Deus. Porque se você continuar pensando, julgando as atitudes dele, pensando que ele é aquilo, vai ser difícil fazer a limpeza, porque aí toda vez que você pensa isso, você está sujando de novo. Então, se você se pegar pensando como você pensava antes, reclamando, meu filho é assim, meu filho é assado, meu filho está me dando problema, meu filho não sei o quê. Se você se pegar falando isso ou pensando isso, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata, limpa. Limpa na hora, porque quando você está fazendo isso, você está sujando de novo. Então é importante limpar todas as memórias que você tem sobre o seu filho ou filha, que você compartilha com eles, para que você consiga harmonizar essa relação e quem sabe aí também ajudar essa pessoa a melhorar. Provavelmente, se você persistir na prática, se você fizer da forma correta,
você vai perceber uma mudança e eu gostaria muito que você viesse aqui me contar depois que você conseguir. Você me conta? Bom, então é isso, gente. Eu esqueci de pedir o joinha, então já deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal se você não tiver inscrito ou inscrita ainda. Aperta o sininho para você receber as novidades que eu sempre estou postando por aqui. E também, se você quiser entender mais sobre o Ho'oponopono, eu tenho uma playlist sobre ela com outras ferramentas também. Eu vou deixar em algum lugar aqui na tela para você clicar agora que acabou esse vídeo. Um abraço e eu vejo você lá no próximo.